retornando. Falta só mais um pouquinho e depois a gente vai para CPA. Baixo desempenho inesperado, tá? Então, assim, baixo desempenho inesperado. É comum acontecer com várias mudanças, né, nessa fase entre a criança, pré-adolescente, ou então com N outras situações, a criança ela saindo do jardim e adentrando, né, os anos iniciais, esse processo de escolarização, esses diferentes, né, que são super bem-vindos, mas isso traz um diferencial para a criança, depois lá para o pré-adolescente, essas transições, claro que traz. E no meio disso, várias outras situações podem fazer com que uma criança que até então tinha ótimo desempenho, estava tudo bem, daqui a pouco cai no seu rendimento. Pode ser assim, porque até aquele período ela conseguia dar conta. Depois, não que ela perdeu a parte cognitiva, não é isso, mas os conhecimentos se tornaram mais complexos e ela não está conseguindo acompanhar, porque ela tem uma outra forma de aprender. Aquilo que é muito específico, conforme a pessoa, tem que ser ensinado por um outro viés, porque muitas vezes aquilo não é possível para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu peço para vocês lerem o texto, é porque eu sei que quem vai ler o texto, quando eu for entrar para a discussão, vai conseguir atrelar as concepções de uma forma muito mais fácil e vai conseguir extrair daí várias outras articulações. É um exemplo. E depois vai ficando muito complicado. E realmente tem alguns conhecimentos que, devido à especificidade, não dá de uma primeira vez eu supor que é isso. Conforme a complexidade, não tem como. Então, uma coisa são alfabetização, letramento, as operações básicas matemáticas. E aí, quando a gente começa a amplificar isso por uma geografia, por uma história, por um avanço nos conteúdos da gramática, da matemática e seus, né, ciências exatas, seus códigos, quando a gente começa a ter que observar alguns experimentos, entender o que está acontecendo naquele processo, quando se fala, por exemplo, de uma fotossíntese, entender isso que acontece, isso envolve uma outra complexificação? É claro que sim. Claro que sim. Então, muitas vezes, eu acho interessante que esse texto, né, na verdade, uma obra, um capítulo, uma obra, aponta para isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas lá nos anos iniciais, essa criança... Sim, porque havia, de uma forma, né, básica, conhecimentos novos que requereram, sim, uma implicação, né, um movimento de ter que se desdobrar para aprender, para conseguir acomodar esses conteúdos, assimilar esses conteúdos sem sombra de dúvida, mas ainda estava num patamar geral. Os conhecimentos, eles vão se complexificando, de acordo com, claro, aquilo que a gente vai significativamente amplificando no nosso arcabouço de conhecimento. E aí o que acontece? Quando vai para um período mais de conhecimentos complexos, essa criança não consegue fazer essas articulações. E aí ela passa a ter um baixo rendimento. Então não é tão incomum assim a gente ver isso acontecendo. E a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo aí. Porque essa criança, ela vai ter uma baixa valia de si. Ela vai ter uma baixa autoestima, ela vai se cobrar muito. Então, assim, a gente vai ter que saber como acolher esse processo, tá? Sem sombra de dúvida. Tranquilo, pessoal? Aqui tem uma certa síntese de um caso,
que é o do Alexander, sempre se coloca um nome fictício, né? E aí depois eu gostaria que vocês lessem e fizessem algumas considerações, né? Aqui vocês teriam um exemplo de como se registra, né, um caso. A mãe, um exemplo, não vou ler ele todo, mas para ficar aqui claro. A mãe e a psicóloga escolar de Alexander encaminharam um garoto a uma clínica universitária para avaliação. Lembra a clínica especializada em saúde? Pois é, existem locais com esse tipo de serviço, né? Aqui mais próximo, eu sei que a Unisal oferta esse serviço, tá? Mas aí tem uma triagem, precisa ser mais próximos, tá? É claro que tem na Unicamp e é uma referência. Como ele era um menino de 10 anos, aluno da quarta série, que apresentava dificuldades persistentes com a linguagem escrita, elas cogitaram seria apropriá-lo e identificá-lo como tendo deficiência da linguagem. Daí, assim, a história, né, do Alexander revelava muito tumulto, seus pais haviam mudado de residência 17 vezes. Então, o que a gente vai tendo aqui? De uma forma criteriosa, portanto, leiam para aprender como se registra o relatório. A gente está falando, sim, desse aluno, mas a gente não está expondo. Vocês não veem aqui, a família está desestruturada. Vocês estão lendo isso? Vocês não vão ler isso num relatório coerente. A gente pode dizer que tem, sim, vários tumultos, várias dificuldades, mas a gente especifica o que está acontecendo. Não dizemos que há uma família desestruturada. Tudo bem, pessoal? Então, Alex termina assim: a Alexander dizia que não tinha amigos chegados entre seus companheiros e parecia ser um menino, né, solitário, isolado. Então, se vocês forem lendo, você lê, você consegue entender, porque não é uma linguagem super, hiper difícil, mas também não é uma linguagem de senso comum, né? E está apresentando informações importantes para entender um pouco da história pregressa anterior do Alexander, algumas coisas que podem dizer um pouquinho da dinâmica emocional dele, porque isso também contribui para uma dificuldade de aprendizagem e por aí vai, tá? Então, aqui vocês têm um exemplo de um relatório, de um caso, tá? Tudo bem? Comportamentos ou problemas emocionais persistentes. A gente já abordou bastante o TDA, o TDAH, e tem também a questão de, além do transtorno neuropsicológico, tem uma questão muito clara do emocional, de alguns rompantes, da questão da impulsividade, se for com hiperatividade, a questão da hiperatividade, por aí vai. Mas nesse ponto eu queria destacar dois quadros clínicos que acabam acontecendo, e um deles, infelizmente, não era tão comum, mas está começando a se tornar comum, que seria a depressão, né, na infância. É uma temática assim, extremamente polêmica, há autores que vão dizer que não, que há um certo estado depressivo, né, mas não uma depressão, na sua característica enquanto um transtorno afetivo do humor, a polaridade depressiva, que na criança haveriam algumas nuances, ela teria uma ciclagem, né? Estaria bem, hora mal, de uma forma mais constante essa ciclagem, e que, portanto, seria difícil a gente dizer que seria um quadro de depressão. E outros autores que dizem que é depressão e é depressão. O fato é, se ela está tendo algumas características, para além do diagnóstico, que eu acho que eu passo ao largo aqui, nesse sentido, tá? Essa questão de comportamentos ou problemas emocionais persistentes, se passa ao largo é o diagnóstico, vai ser difícil fechar nessa faixa etária, tá?
mas a gente precisa saber quais são esses sintomas e estar junto com essa criança, né? São profissionais da área da educação e da saúde. Então, nós temos a questão da depressão com algumas características, né? E a questão que aparece bastante com as crianças, deixa eu colocar aqui para vocês que eu vou avançar. Passei rápido. Aqui. A questão do isolamento é uma preocupação muito grande. Essa criança ficar isolada, muito isolada. Esse semblante de apatia e uma certa anedonia. Anedonia é não sentir prazer em mais nada. Então, antes ela gostava de brincar, mesmo brincando com poucos coleguinhas, que não era tão expansiva, mas ela vai se isolando e mesmo se isolando ela deixa de brincar, ela não tem mais vontade de brincar, é algo para a gente ficar muito atento. Ela desenhava, não tem mais vontade. Então essa perda de vontade de fazer aquilo que gostava, de coisas que eram importantes e prazerosas, benéficas para ela, a gente chama de anedonia. Então, ela está tendo uma anedonia. Ela está apática, ela parece alheia, ela está com um semblante mais entristecido. Daí você, perguntando em casa, percebe que ela está dormindo pouco, dormindo muito, o apetite está se alterando. Então, ela, né, uma criança com pouca vitalidade é um estranhamento, né? As crianças elas têm uma vitalidade muito grande, tá? Corretíssimo, está na época dele. E aí ela mostra que está totalmente desvitalizada, é algo para a gente ficar bastante atento. Aliás, ela é mais preocupante do que os estados de ansiedade. E conforme a faixa etária, próxima aí da pré-adolescência, a gente fica bastante atento, porque o setembro amarelo, né? Embora a gente faz isso só para um alerta, todos os meses são meses para a gente estar cuidando, né, da saúde física, saúde mental e o cuidado com essas situações, principalmente com as crianças e adolescentes. Então, assim, muitas vezes os quadros, principalmente não só de depressão, mas os quadros de transtorno de humor são os mais propícios para tentativas de suicídio. O transtorno de humor, ele tem duas polaridades. A depressiva, são essas as características que eu falei, e o oposto, que é a euforia, tá? Que é o estado da mania, que a gente chama. Mania não é ritual que se repete, mania significa euforia. Então, uma pessoa, quando ela está maníaca, ela está eufórica. Parece aquelas enceradeiras antigas, que fica rodando, rodando e não sai do lugar se você não der um toque. Parece que tá uma energia, parece um furacão, né? Mas não tem produção nenhuma, tá bom? Então, esses transtornos de humor são os que mais nos preocupam quando, por exemplo, está sendo diagnosticado já nessa fase da pré-adolescência, quando há essa queda da mania para a depressão. Quando entra na polaridade depressiva, há esse esvaziamento. E aí é que vem, muitas vezes, a tentativa de suicídio. Não que é somente isso, mas a gente fica muito atento, tá? E a influência, né? As crianças nessa fase da meninice, da terceira infância, próxima à pré-adolescência, são também muito influenciadas pelo externo. Então, a gente toma muito cuidado, porque às vezes um faz, outro faz, está todo mundo fazendo, né? Eles não têm essa criticidade, porque é um processo
meio que estão tentando, né, se haver entre a fase da meninice e o início da pré-adolescência. Então é muito delicado. A gente precisa, enquanto profissional da educação, estar muito atento. Então esses quadros assim a gente precisa verificar antes e pedir a colaboração rápida da família para observar o que está acontecendo, tá? E outros que aí já são mais recorrentes, né? A depressão não era tão recorrente na fase da infância, que são a questão dos transtornos ansiosos, tá? Então tem sido bastante recorrente nas crianças, elas têm muitas vezes, deixa eu ver se eu acho aqui, elas têm uma propensão a transtornos ansiosos, e esses transtornos ansiosos, eles têm como principal características, né, as agitações, os medos de separação. Então a gente chama assim, transtorno de separação. Qual que é o transtorno de separação? A criança que fica apavorada com a ideia de que algo ruim vai acontecer com os pais. Então, o que acontece com essa criança? Ela não é que ela não quer mais ir para a escola, não é que ela não gosta dali, é que ela precisa ter os pais sobre a vista dela para ela ter a certeza de que nada vai acontecer. Então, ela fica extremamente ansiosa, a ansiedade vai gerar angústia e ela vai ter uma preocupação muito forte com pensamentos, né, muito recorrentes e com sensações de que algo vai acontecer com os pais e que ela vai se ver sozinha no mundo. Então, a gente chama isso de transtorno, né, de ansiedade de separação, que é muito recorrente nas crianças. Que fase, né, geralmente? 5, 6 anos. Pode estender um pouquinho mais? Pode sim. Mas, geralmente, nessa fase, a criança, algo acontece e ela tem uma preocupação ferrenha, ela acredita, ela é convicta de que algo vai acontecer com os pais e que ela precisa estar vigiando, ela precisa estar olhando o que está acontecendo para que nada aconteça. E não é à toa que crianças com essas características depois podem ter, né, formar uma personalidade obsessiva compulsiva. São aquelas pessoas ritualísticas, né? Então, tem que andar no quadradinho branco, é no quadradinho branco, é tudo milimetricamente organizado. Se não tiver organizado, isso desestabiliza. São pessoas que têm um poder de raciocínio, de pensamento muito sistematizado, precisa se verificar a todo momento. Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, algo vai acontecer. Eu tenho que andar só no quadradinho branco, porque se eu pisar no quadradinho preto, algo vai acontecer com a minha mãe, algo vai acontecer com meu pai. Se eu colocar o chinelo virado, algo vai. Então, assim, eu preciso verificar a porta, porque eu não sei. Eu acho que eu fechei, mas será que eu fechei? Então, a criança que nessa fase dos 5, 6 começa a formar ali, está já estruturada, né? Está em estruturação sua personalidade segundo a psicanálise, os traços de personalidade, esse sim, a gente vai para a nossa vida, mas a estrutura psíquica ela se forma ali no complexo de Édipo, né? Na dissolução do complexo de Édipo, a gente tem a estruturação da personalidade, o surgimento do superego. O que vai acontecer, né? Essa criança ela vai ter uma propensão a estar sempre tendo que fazer esses rituais para proteger as pessoas que ela ama. Então, ela precisa fazer aquilo, o chinelo tem que estar naquela posição, daquele jeito, porque senão algo ruim vai acontecer. Pronto, meu dia não vai ser igual. Ou então a outra pessoa, o medo da contaminação. Então ela precisa lavar as mãos umas 524 vezes, porque senão ela vai ser contaminada. Senão ela vai ser atingida, né,
se ela não fizer tal coisa, o raio vai atingir ela. Então, a gente já vê nessa fase da criança, só um segundinho, nessa fase da criança de formação, o quanto que esses transtornos ansiosos vão auxiliar na estruturação desse núcleo de neurose obsessiva compulsiva. E da fobia também depois, tá? A criança que tem pavor, né? Pavor, porque ela escutou um trovão no momento em que, né, deu trovão e ela, por exemplo, estava mexendo em algo e derrubou aquilo. Então, ela vai sempre associar que aquele trovão está trazendo algo ruim, que aquele trovão vai trazer uma destruição. Então, ela vai ter o quê? Pavor de trovão, né? Então, aí a gente vai vendo como que esses transtornos ansiosos eles vão se moldando e vão ajudando, não no sentido bom, mas ajudando a estruturar essa personalidade da criança. Oi, eu interrompi alguém. Esses transtornos, se não forem tratados, a pessoa leva até para a vida adulta? Com certeza. Com certeza. Porque eles se tornam traumas daí, né? Então ela leva para ali. Essa pessoa leva para a vida adulta sem sombra de dúvida. A questão é que ela vai deslocando para outras coisas. Pode ser que não seja igualzinho em tal trovão, um exemplo, né? O trovão. Mas ela vai deslocando para outras coisas. A questão é que ela vai ter esse comportamento ansioso. Ansiedade, às vezes a gente fica, uma apresentação ou alguma coisa que, né, a gente precisa resolver e está meio confuso, enfim. A ansiedade faz parte. Eu costumo dizer assim, igual o estresse faz parte. O que não pode é ser elevado. O que não pode, porque tanto o estresse quanto a ansiedade é para dar aquele up, né? O que faz a gente não ficar tão acomodado. Às vezes a gente, né, se deixar. Então é isso, mas é um teor para o bem. Quando é muito elevado, aquilo se torna angústia. Aí é sofrimento. Muitas vezes a pessoa ela prefere canalizar em algo, então, por exemplo, o trovão, o cachorro, alguma coisa assim, ou o ritual de pisar no branco, de fazer, né, ajeitar assim, por quê? Porque ela acredita que ela está aplacando aquela angústia que a ansiedade fica provocando. Porque a angústia interna é muito forte. Então a pessoa vai usando esses subterfúgios, só que ela não entende que se não cuidar disso, o que acontece? Né? A ansiedade cresce e a angústia cresce. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem um exemplo, né, da questão do transtorno ansioso, pode potencializar na fase adulta e ser uma síndrome do pânico, por exemplo. Né? Quando não tratada, ela amplifica e a pessoa ela é conscienciosa, ela sabe, e aí daqui a pouco ela não consegue controlar. Depois ela até fala, eu sinto vergonha, mas eu não consigo, parece que eu ia morrer mesmo. E a pessoa se angustia, ela sofre com aquilo, porque ela realmente acredita que, né, ela ia morrer, mas ao mesmo tempo ela fala, que coisa boba, que exposição que eu me coloquei. E aí ela fica muito mal com isso. Então o ideal é poder verificar o que aconteceu e minimizar esses tipos de elevação, potencialização das ansiedades, das fobias, para que não cause algo maior. E simplesmente esperar que o tempo resolva, não vai acontecer. Vai aumentar, tá? Interrompi mais alguém. Não, eu que a Natália. Oi, Natália. Eu ia comentar com você no caso do meu filho, né? Ele tem 4 anos. E aí, na escola,
ele chorava porque ele queria me ver por perto. Ele queria que eu ficasse na escola junto com ele. Então, ele chorava muito. E quando se trata do assunto assim, se falar de morte, ou se ele imaginar que a mãe vai morrer ou coisa do tipo, ele começa a chorar, ele chora muito, dá crise de choro nele. E ele tem só 4 anos, ele não tem noção do que é morte ainda, na minha cabeça, entendeu? Mas ele chora, ele sabe que é uma perda, mas ele não sabe Exatamente. Ele qual é o sabe tipo que é de uma perda que é. perda. Ele sabe que é uma perda. E aí ele tem uma ideia, né? E aí, assim, não vou avançar, mas ele sabe que é uma perda. E perder para ele é insustentável. Ainda mais perder quem ele ama. Porque para ele vai associar, mesmo ele não tendo essa concepção da morte mais complexificada, mas ele vai pegar o ponto básico. Não estará mais aqui. Sim, é verdade. Isso é apavorante para a criança. Todos nós passamos, né? Tanto que é muito difícil, mas a gente entende, né? Agora, entender não quer dizer que a gente lida bem, porque há uma perda, um luto. Então, o que ele vai aprendendo? Ele vai aprendendo, ele vai ter que aprender, claro que ele é pequenininho, ele não conseguiu ainda adentrar o processo do luto, que é assim, eu não terei mais. Embora aquela pessoa ou aquilo que eu tinha me era muito importante. Eu vou ter lembranças, mas eu vou prosseguir, porque eu tenho outras pessoas, outras situações na minha vida, não para substituir, mas eu vou prosseguir. Então, fazer esse luto com 4 anos é muito. Não dá ainda. E aí que ele vai ficar o oposto, mais apavorado ainda. Entendeu, Natália? Porque ele sabe que é Sim. uma perda, mas ele não tem, ele não dimensiona, né? Ele não consegue, aos poucos, ressignificar, entender, né? Isso tudo. Então, para ele é tudo muito. Como se fosse um corte, entende? Sim, entendo. É bem isso mesmo. É como se fosse um corte, e isso é apavorante, né? É, Mas dá para lidar com isso. Ok? entendi. Obrigada, Pro. Ele precisa externalizar e mostrar que vocês estão presentes e que o amam muito. É esse o ponto. Ah, tem como minimizar? Não. Todos nós passamos por isso. Por isso que, à volta, a gente acolhe essa criança. E entende o que ela está pensando, e lógico, não é fazer com que ela elabore igual uma pessoa adulta, pelo amor de Deus, mas dá vazão para ela sentir, para ela poder até chorar, mas sentir depois, sabe, a presença, o preenchimento. Isso que é o nosso papel agora, ainda mais com uma criança nessa idade, tá bom? Sim, entendi. Tá certo, obrigada. Pessoal querido do coração, eu vou parar por aqui. Já peço para vocês fazerem essa leitura, tirarem dúvidas para a próxima aula, por favor. E a próxima aula, se vocês quiserem, eu retomo um pouquinho dos transtornos ansiosos, tá? Que eu acho que ficou alguns pontos que eu preciso talvez retomar com vocês, né? Ó, 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 ó. As minhas crianças, os meus meninão, minhas meninonas não fazem isso. O que está acontecendo com a turma da faculdade? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Pessoal, eu vou retomar, então. Vocês leiam o próximo capítulo, que é o capítulo 5, que vai falar sobre, já na sequência, algumas formas de avaliação. E eu retorno trabalhando o capítulo 5 e também vou. Ah, tá.
achei bonitinho. Eu vou retomar os transtornos ansiosos e vou retomar a partir do capítulo 5, que fala sobre essa avaliação, né? Algumas formas de avaliação aí com os problemas, as dificuldades, os transtornos de ansiedade, tá bom? Que continua nesse mesmo material aqui. Avaliação das dificuldades de aprendizagem. Já está na sequência, tá? Não esqueçam de fazer o resumo. Pessoal, é sério. Essas leituras não é para resumo, são as ideias principais, não é para, tá? Mas leiam, e é um conteúdo super importante, tá? Acho que deu para todo mundo perceber que vai surgindo dúvidas e aí que vai fluindo bacana a aula, tá? Eu vou tirar algumas dúvidas aqui e já abro para a gente trabalhar CPA.